Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos fazendo 3 cultos no final de semana. Um culto no sábado às 19h30, o culto dos radicais livres. Um culto no domingo pela manhã às 9h30. E hoje nós fizemos batismo, batizamos aí mais 5 pessoas para a glória do Senhor. E o nosso culto domingo à noite às 19h. Amém? Só repassando alguns avisos. Amanhã nós vamos ter a nossa reunião geral, primeira segunda-feira do mês. Líderes em treinamento, anfitriões, pastores e obreiros e discipuladores. Nós vamos nos reunir aqui no prédio às 20h, para compartilharmos como líderes da casa de Deus. E o nosso próximo encontro, dia 16, 17 e 18 de maio. As inscrições já estão abertas. E no primeiro domingo de junho vai ser o nosso batismo. Amém, irmãos? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra poderosa ao seu coração, para encher o seu coração de fé. E o tema da nossa palavra é prisioneiros da esperança. Erga sua mão direita e fala assim: eu sou um prisioneiro da esperança. Pastor, o que é esperança? Esperança é você ter uma forte convicção, uma forte expectativa no seu coração de que coisas boas vão acontecer na sua vida. Coisas boas vão acontecer dentro da sua casa, coisas boas vão acontecer no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua célula, no seu ministério. Deus tem planejado coisas boas para você. Você às vezes até ouve notícias ruins, e às vezes você até por um momento fica abatido, só que você não consegue permanecer no abatimento, porque dentro de você se enche de esperança, A palavra esperança, você sabe, o Novo Testamento ele foi escrito no grego, depois que ele foi traduzido para o hebraico. Então no grego, a palavra esperança é elpis. Mas no Velho Testamento, que foi escrito no hebraico, a palavra esperança é tikvá. E é interessante que a palavra tikvá, assim como acontece em outros idiomas, você tem palavras em outros idiomas que é uma palavra que pode ter outros significados. Então, por exemplo, no português, nós temos a palavra colar. Colar pode significar um acessório que você pendura no pescoço. Colar pode significar aí uma folha de papel que você cola, o verbo colar. Ou colar pode também ser alguma coisa que você não deve fazer durante a prova. Amém? Então tem vários significados para uma mesma palavra. Da mesma maneira a palavra tikvá. Tikvá no hebraico ela significa esperança, mas ela também significa corda. Por que tem esse mesmo significado para essa palavra, esperança e corda? Porque eu creio que a vontade de Deus é que você esteja amarrado a Ele com as cordas da esperança. Antes, você vivia lá no fundo do poço. O texto que nós vamos ler para falar sobre isso é que você vivia no fundo de um poço sem água, tem essa expressão aí, no fundo do poço. Mas o Senhor olhou para você, e Ele jogou para você uma corda, e quando lá no fundo do poço você conseguiu agarrar-se a essa corda, o seu coração então se encheu de esperança. Olha o que o texto diz, Zacarias 9, versículo 11 e 12, a palavra do Senhor nos diz assim: quanto a ti, Sião, no Novo Testamento, representa a igreja, aponta para mim e para você. No Velho Testamento, Sião representava Jerusalém, porque Jerusalém ela está edificada sobre os montes de Sião. Em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que você tem o monte Sinai, que representa a lei, mas você tem o monte Sião, que representa a nova aliança, que representa a igreja. Então esta palavra aqui do profeta é para Sião, é para mim e para você. Quantos dizem amém? O que ele está dizendo para nós? Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. Que aliança? A nova aliança.
O profeta está dizendo: igreja, por causa do sangue da nova aliança, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, que, aqui era uma profecia, era para o futuro, que seria ou será derramado, mas nós estamos hoje na nova aliança, por causa do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi derramado. Olha o que acontece: tirei os teus cativos da cova em quem não havia água. Antes, você vivia numa cova que não tinha água. Então a sua expectativa para o futuro era uma expectativa ruim. Você só esperava coisas ruins. É o que acontece aí hoje, nesse mundo de pandemia. As pessoas têm uma expectativa ruim, mais mortes vão acontecer, vai haver uma crise financeira, empresas irão quebrar, irão à falência, haverá uma calamidade. Porque o mundo não tem uma base sólida para se encher de esperança. Então o mundo vive numa cova sem água. Mas a profecia e a promessa que é para a sua vida é a seguinte: por causa do sangue que foi derramado, antes você vivia num poço, você estava no fundo do poço e sem água, mas agora, olha o que acontece: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Aqui fala presos, mas nós vamos usar como título da palavra prisioneiros da esperança. Antes você vivia no fundo do poço, sem água, na secura, mas agora o sangue foi derramado, e porque o sangue foi derramado, você agora pode ter esperança, e você se tornou um prisioneiro da esperança, de maneira que você só tem o coração cheio de expectativas boas. A vontade de Deus é que você amanheça na segunda-feira: que maravilha, hoje começa, eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha escola, né? Quando voltar as atividades aí, e eu creio, esse é o dia que o Senhor fez. Deus está planejando coisas boas para mim, Ele está planejando abençoar o meu casamento, Ele está planejando abençoar as minhas finanças, Deus está planejando me abençoar. Quantos dizem amém? Amém. E aí o texto diz: ó presos da esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia. O diabo é o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Você foi parar no fundo do poço, um poço sem água, porque o diabo roubou às vezes sonhos, roubou às vezes, né, o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde, mas a promessa do Senhor para a sua vida é: vou fazer de você um prisioneiro da esperança, e por causa do sangue da aliança, eu vou restituir em dobro. Não sei o que você tem perdido por causa desse tempo, mas a promessa do Senhor, creia, você será restituído em dobro. Quantos testemunhos temos ouvido na vida da igreja? Nessa semana eu fui edificado, um testemunho numa célula que eu visitei, e um testemunho numa reunião de discipulado. Irmãos que no meio do caos foram abençoados. Um irmão contando que ele entrou numa empresa, e nessa empresa, né, que é a Uzi Minas, ele entrou num forno, e aí ele estava lá naquele forno, mas ele queria permanecer lá, mas ele foi transferido para outro local, e ele queria permanecer no local que ele tinha entrado, na empresa. Só que o que aconteceu? Veio a crise, e o forno que parou foi o forno que ele saiu. E o local que ele está agora é o que vai permanecer, ou seja, o emprego dele foi preservado. Isso é favor de Deus. A outra irmã contando que ela tinha um desejo de ingressar numa instituição, e nesse momento de crise ela ingressou, e assim que ingressou veio a crise. Mas o que aconteceu? Além de ingressar nessa empresa, ela ainda recebeu uma outra proposta de outra empresa. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ser abençoado em momentos de crise é o que seu pai quer fazer por você. Ele quer, sabe por quê? Porque isso deixa o mundo boquiaberto. Os homens não sabem explicar. Como assim? Tanto caos, tanta, né, calamidade, e mesmo assim, eles usam a expressão sorte, né? Você é uma pessoa de sorte, mas você sabe, você é um abençoado, você é um prisioneiro da esperança. Antes você era um prisioneiro da calamidade,
Antes você não tinha em que basear a sua esperança. É como o mundo. O mundo não tem, o mundo até tenta, ele até tenta esperar coisas boas, chamado de otimismo. Mas isso é um terreno movediço, não dá segurança para ele. Mas nós não. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é que enche o nosso coração de esperança. É interessante que essa palavra tikvá, que é a palavra esperança em hebraico, ela faz parte do título do hino de Israel. Israel de fato é uma nação abençoada. E o título do hino nacional da nação de Israel é Ha-Tikvá, a esperança. A nação de Israel, por quase 2000 anos, ela não existia, mas havia uma promessa da parte de Deus, que Deus ia restituir a nação. Deus ia trazer os judeus de todos os cantos da terra, das terras do norte, do leste, do oeste, do sul, e em 1948, a nação foi restituída, e até hoje, o que está acontecendo? Os judeus do mundo todo, as terras do norte apontam para onde está hoje a Rússia. Quantos judeus russos estão retornando para Israel? Por quê? Porque o povo tinha uma esperança. Não havia, se você era um crente que vivia em 1900, 1850, você não conseguia imaginar como essa palavra de Deus iria se cumprir nessa nação. Mas você é abençoado por viver nos dias de hoje, porque você viu o cumprimento da promessa. A nação está aí, e para nós ela é o quê? Um sinal de que o nosso Messias está voltando, e está perto. E isso também é uma esperança para a sua vida, amém? Mas eu quero falar também, vamos avançar um pouco, sobre a porta da esperança. A pastora Luiz estava ministrando a palavra, e ele perguntou, quem era mais velho? Mas eu sou novo, mas eu conheci o programa, que é o programa Porta da Esperança do Silvio Santos. Alguém já viu esse programa? Você é novo também. E como é que era esse programa? O Silvio Santos, ele é judeu, então ele tirou esse programa baseado no judaísmo. Ele chamava um convidado, e esse convidado apresentava os desejos. Então vamos supor, a pessoa chegava lá e falava, eu queria reformar a minha casa. E atrás do cenário tinha uma porta, e aquela porta iria se abrir. Quando aquela porta se abria e tinha alguém atrás da porta, então era sinal de que o desejo daquela pessoa seria concedido. Mas se abrisse a porta e não tivesse ninguém, não ganhou nada. Porta da esperança. A promessa de Deus para a sua vida, nós vamos ler daqui a pouco o texto, é que no meio do vale aponta para um lugar de problema, para um lugar de angústia, para um lugar de tribulação. A promessa de Deus é, no meio do vale vai ter uma porta de esperança para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Tudo na Bíblia tem um significado, nada na Bíblia é por acaso. E a Bíblia relata várias vezes acerca de montanhas e vales. São acidentes geográficos, mas também que possuem significado espiritual. Montanha aponta para a sua experiência elevada, o momento que você está passando bem, momento de intimidade, de revelação, o momento onde as suas coisas estão alinhadas. Mas também nós temos os vales. Os vales apontam para as planícies, para momentos mais baixos, para momentos onde você enfrenta dificuldade, porque é fato, a nossa vida é assim, há momentos que estamos vivendo nas montanhas, há momentos em que passamos pelo vale. O vale não é um lugar onde você vive, mas é um lugar onde você passa, porque a vontade de Deus é sempre te conduzir para a montanha. Mas nesse vale há uma promessa, uma porta de esperança será colocada diante de você. Olha o que diz lá em Oséias, profeta Oséias, Oséias 2, versículo 15, olha a promessa do Senhor: e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Acor, isso aqui aponta para algo que aconteceu lá no Velho Testamento,
com a família de Acã. A Bíblia diz que quando o povo de Israel foi entrar e tomar posse da terra de Canaã, a primeira cidade a ser conquistada seria Jericó. E Deus falou algo para Josué. Deus falou: Josué, a primeira cidade é minha, porque tudo que é primeiro é de Deus. Então a primeira cidade que seria conquistada seria do Senhor. Eles teriam que pegar todos os despojos daquela cidade, ouro, prata, animais, e teriam que consagrar, separar tudo para o Senhor. É o princípio que se aplica ao dízimo também. O primeiro é do Senhor. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Acã, ele escondeu algumas peças valiosas. E a nação de Israel começou a sofrer prejuízo, dano, por causa disso. E Josué foi consultar o Senhor falou: tem pecado. E foram lá tirando a sorte, até que caiu na família de Acã. E a Bíblia diz que Acã então foi punido, com punição de morte. E no local aonde ele foi punido, no vale, passou a se chamar Vale de Acã. E conforme o tempo foi passando, mudou-se para Vale de Acor. A palavra Acã significa lugar de desespero, de tribulação. Qual que é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida? No Vale de Acã, no vale do desespero, no vale da sua tribulação, pode procurar, porque o Senhor vai colocar uma porta de esperança diante de você. Aleluia! Que é isso que nós precisamos, irmãos. Na hora que você está vivendo no vale, no sufoco, na angústia, né? No problema, na tribulação, o que você precisa é que uma porta de esperança se abra diante de você. E essa é a promessa de Deus. Quando dizem amém? É a promessa de Deus. Há uma porta de esperança bem diante de você. Por isso, se você hoje é a sua condição, se hoje você está passando pelo vale, como eu disse, o vale não é um lugar de você morar, você passa por ele, pode procurar. Tem uma porta que o Senhor está abrindo para trazer esperança ao seu coração. Lá no Velho Testamento também há um texto interessante, um episódio que aconteceu com o povo de Israel, relatado no livro de Reis. No livro de 1 Reis, capítulos 18 e 19, vai contar uma experiência, muitos dos irmãos conhecem, que é o desafio dos deuses. O profeta Elias desafiou os 400 profetas de Baal, no Monte Carmelo. E lá a Bíblia conta, os irmãos conhecem o texto, relatado em 1 Reis 18 e 19, os profetas de Baal então foram vencidos, exterminados todos, diante do povo de Israel, da nação. E depois disso toda a nação se voltou para o Senhor e começou a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E no capítulo 20, não é uma história muito conhecida, mas eu quero trabalhar e meditar nela com os irmãos essa noite. No capítulo 20 diz que um rei chamado Ben-Hadad, o rei da Síria, ele veio contra Israel. E ele veio com mais 32 reis. 32 reis. Um exército numeroso. Mas Deus levantou um profeta, não era o profeta Elias, para falar com a nação de Israel e com Acabe. Nós sabemos que Acabe era um homem perverso, muito ruim. E a esposa dele, Jezabel, era o diabo em pessoa, uma mulher maligna. Eles eram os líderes da nação de Israel, mas mesmo assim, Deus levantou um profeta para trazer favor, bênção sobre a nação. Pastor, como é que é isso? O líder é maligno, o líder é contra Deus, e mesmo assim Deus abençoa o povo, porque Deus tem um compromisso com o seu povo. Presta atenção, no capítulo 18 e 19, o povo se voltou para o Senhor e declarou: só o Senhor é Deus. Os seus líderes não, Jezabel e Acabe não, mas com aquele povo que se voltou para o Senhor, Deus tem um compromisso. Deus faz o quê? Levanta um profeta para falar: não temas, eu vou livrar vocês desses inimigos. Olha, está relatado lá em 1 Reis 20,
do versículo 1 ao 3. Olha o que diz. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros. Subiu, porque Samaria, que é a capital de Israel, ficava localizada num monte. Então ele subiu para sitiar, para cercar Samaria, e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Ben-Hadad tipifica o diabo. É isso que o diabo diz. Ele diz para você: está vendo aqui? O seu casamento é meu, as suas finanças são minhas, os seus filhos são meus. Às vezes o seu filho, ele tem se comportado de uma maneira inadequada para um filho de Deus, e o diabo vem dizer: está vendo aqui? Esse menino é meu. Mas você tem que se levantar e dizer: nada aqui é seu, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que se levantar e declarar a palavra. O que a palavra diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas é assim que o diabo faz. O diabo quer gerar medo em você, e ele quer falar para você: olha, essa área aqui não adianta, essa área aqui é minha, você não vai obter vitória nessa área. É assim que Ben-Hadad estava dizendo para Israel, falando: olha, me dá o melhor da sua prata, das suas finanças, me dá os teus filhos, porque eles são meus. Mas o Senhor levanta o profeta. Olha o que o profeta diz, 1 Reis 20, versículo 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Às vezes as pessoas querem falar dos problemas. Elas dizem: pastor, o senhor não sabe o tamanho do meu problema, o senhor não sabe o tamanho da minha dificuldade, e querem limitar a Deus. Não entre nesse caminho de querer atribuir poder à sua circunstância, de querer atribuir poder aos seus inimigos. Maior é o Senhor, e quanto maior o seu inimigo, maior a queda dele, e maior é a exaltação ao nome do Senhor. Porque o Senhor, as pessoas chegam para você e dizem assim: como é que você venceu essa batalha? Eu não consigo entender. Como é que você conseguiu se livrar desses problemas, né? Todo mundo está passando por problemas financeiros, a crise vai pegar todo mundo. Como é que você conseguiu? O mundo vai atribuir isso a uma palavra chamada sorte. Mas você vai dizer: eu sou guardado pelo Senhor dos Exércitos, não há inimigo maior do que meu Deus, maior é aquele que está comigo do que aquele que vem contra mim. Versículo 14, perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. Aqui é interessante, você vai ver mais à frente, que era pelo menos mais de 100 mil soldados. O exército inimigo estava sitiando, cercando Samaria. E Acabe pergunta: por quem que eu vou começar essa guerra? E aí o profeta fala: vai começar pelos moços, né? No linguajar mais antigo aí, pelos mancebos, pelos jovens. O mover de Deus, ele começa no meio dos jovens. Davi, um jovem, saindo da sua adolescência, se levantou e derrubou um gigante. Por que, pastor, começa nos jovens? Porque Deus quer fazer através dos improváveis. Amém? Deus quer pegar os improváveis e fazer através dele, porque maior é a glória do Senhor. Então, só que não era qualquer jovem que seria tirado para começar a batalha. Seriam jovens chamados de príncipes das tribos. Somente os príncipes. Havia muitos, milhares de jovens na nação de Israel, mas os príncipes, os jovens príncipes, somente 232. Pastor, o que isso aponta para nós? Na nossa geração, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes.
Quais são os jovens que são levantados primeiros? Aqueles jovens que têm revelação da sua identidade. Eu sou rei, eu sou sacerdote, constituído pelo Senhor, e eu estou aqui para exercer governo. É precioso. Ontem eu estava acompanhando o culto dos radicais livres aqui da igreja, uma líder de jovem que ministrou a palavra. A maneira como ela ministrou com autoridade, falando sobre fé, falando sobre herança, né? E isso é comum nos nossos jovens, na liderança da vida da igreja. Graças a Deus por isso, porque são jovens que têm revelação de quem são em Deus. E sabe o que vai acontecer? Um grande mover da parte de Deus no nosso meio. Amém, irmãos? E olha o que o texto diz: pelos moços dos chefes das províncias, e disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Isso aqui é algo extraordinário. Você tem menor número, você tem mais de 100 mil, e aí fala: você vai começar. O que não é melhor esperar ele vir me atacar? Vai que ele desiste? Não, você vai começar a peleja. E no versículo 15 diz assim: então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000, ou seja, 7.232 soldados foram para enfrentar mais de 100.000 soldados. Era uma multidão. Só que a Bíblia diz que eles venceram. O inimigo, ele fica sem saber o que aconteceu. E aconteceu isso com Ben-Hadad, o rei da Síria. Ele ficou: mas como isso é possível? Nós estamos aqui, o meu reino, mais 32 reis, carros, cavalos, um exército numeroso. Como nós perdemos de Israel? Não consigo entender. Olha no versículo 23, o que os servos disseram para ele? Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses, está falando da nação de Israel, são deuses dos montes, por isso não foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Qual foi a explicação deles? O rei, é porque o Deus de Israel é Deus dos montes. Nós fomos lutar contra Samaria, que está no monte, então o Deus só tem poder, só age no monte. Vamos trazê-los para a planície. Planície é o vale. Vamos descer para o vale, porque no vale o Deus deles não vai se manifestar. É assim que o diabo diz, é assim que infelizmente pastores dizem: você está no vale? É preciso que você saia desse vale, porque Deus não vai falar com você no vale, Deus não vai te ajudar no vale. E o que as pessoas pensam? Primeiro eu tenho que sair desse vale, eu tenho que subir a montanha, quem sabe eu consiga me livrar desse vale, e aí então eu vou encontrar a minha vitória na montanha. E quantos têm permanecido no vale por um engano na mente? Porque se eles entenderem que o mesmo Deus que age na montanha é o Deus que age no vale, ele vai abrir e vai procurar: Deus, onde está a porta da esperança se abrindo aqui na minha vida nesse vale? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas Deus não gostou do que esses servos disseram. Ah, é? Então quer dizer que eu sou só Deus do vale? Então vamos fazer o seguinte: daqui 1 ano vocês vão voltar. Olha o que disse. O profeta novamente falou com Acabe, versículo 22. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, ser forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Assim é o diabo. Se o diabo tem uma qualidade, essa qualidade é a perseverança. Ele não desiste. Então ele ataca a sua vida, Deus se manifesta, te dá a vitória, e o diabo dá um tempo, mas depois ele volta novamente. E foi isso que aconteceu. Ben-Hadad foi destruído de uma maneira sobrenatural no monte, nas montanhas. Mas aí ele pensou: não, é porque Deus aqui só age no monte, então vamos fazer essa guerra agora na planície, no vale. E olha o que aconteceu no vale, na planície, versículo 26. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel.
Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles. Olha a descrição que faz do exército de Israel: como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os ciros enchiam a terra. Essa é uma expressão comum em Israel. Em Israel, você tem lá os beduínos que cuidam de rebanhos de cabra, e você vê aqui um pequeno rebanho de cabra ali, com um pastor beduíno, um outro pequeno rebanho de cabra aqui. Essa é a descrição do exército de Israel, um pequeno rebanho, mas o exército inimigo, ele enchia a terra. É assim que Deus faz. Quanto maior o seu problema, maior a glória ao nome de Deus, que vai te livrar dele, que as pessoas não vão entender como é que você saiu desse problema, nem você mesmo vai conseguir explicar. Presta atenção, quando você consegue explicar a sua vitória, é porque foi algo que você fez. Ah, mas está vendo aqui, eu guardei esse dinheiro, eu me preveni. Está vendo aqui, eu tenho uma capacidade, um talento, então eu consegui gerir essa empresa para passar por esse momento de crise. Mas quando você não tem como explicar, e você olha e fala: não sei, foi favor de Deus, foi graça de Deus. Porque se eu falar que eu tinha dinheiro guardado, outros tinham mais do que eu. Se eu falar que eu era mais talentoso, outros são muito mais talentosos do que eu. Se eu falar que eu sou precavido, eu sou preparado, outros são melhores do que eu. A minha explicação não é natural, a minha explicação é que o Deus de Israel está comigo, Ele é o Emanuel, e a promessa dele é que Ele jamais me abandona, amém? Então você quer dizer que Deus não está comigo? Não, não quero dizer, eu só quero dizer que Ele está comigo. Entende o que eu estou dizendo? Você não está dizendo que não está com fulano, com o ciclano, você só está dizendo que Ele está com você, e porque Ele está com você, a vitória é garantida, é garantida. Então a descrição que faz, e possa ser a sua descrição também: eu tenho tão pouco, o meu inimigo é tão numeroso, como é que eu vou viver, como é que eu vou conseguir vitória no meio dessa crise, no meio desse vale? Versículo 28, chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os ciros disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Erga sua mão direita e fala assim: o meu Deus quer agir na minha vida, liberando vitória, para que as pessoas saibam que Ele é o Senhor. Aleluia! Deus quer fazer vitória na sua vida, Deus quer dar vitória para você, mas não é para exaltar o seu nome, é para glorificar o nome dele. E foi isso que aconteceu. Olha lá no versículo 29, o desfecho dessa batalha no vale. Os sírios disseram: Deus não age nos montes, mas Deus não gostou, porque Ele disse: eu sou o Deus dos montes e sou o Deus dos vales. Lembra do Salmo 23? O que Davi vai dizer? O pastor, o Senhor é meu pastor, Ele me conduz a pastos verdejantes, me leva para águas de descanso, lugar onde eu vou ter minha alma refrigerada. Ou seja, o Senhor, Ele me conduz para os montes, para lugares altos, elevados. Mas o salmista diz no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu decida entrar, tomo uma decisão equivocada, que acaba me levando para o vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque lá no vale, tu estás comigo. Aleluia! É a porta da esperança. No vale, você pode procurar que o seu Deus é Deus dos montes, mas Deus dos vales. E aí no versículo 29 diz assim, no desfecho dessa batalha: 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros. Ao 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000
homens de pé. 100.000 homens. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Mas Deus mostrou que Ele é Deus dos montes e é Deus nos vales. No Novo Testamento, você tem lá a descrição de pelo menos 7 montes. E 7 experiências, ou 7 eventos que aconteceram com o Senhor Jesus em montes. E isso tudo tem um significado espiritual, porque como eu disse para os irmãos, montes é lugar de posição elevada, é lugar de manifestação de glória de Deus. Um primeiro monte relatado lá em Mateus 5 ao 7, é um monte onde o Senhor Jesus fez o sermão da montanha, conhecido como Monte das Bem-aventuranças. Lá o Senhor discorreu acerca da constituição do reino, do padrão elevado do reino. Mas a Bíblia diz que mesmo o Senhor tendo dado revelação acerca do alto padrão elevado do reino de Deus, quando Ele desceu no vale, no pé do monte, quem é que vem ao encontro dele? Um leproso. A lepra aponta para o pecado, a lepra aponta para a desqualificação do homem. Esse leproso não podia estar lá no topo, mas o Senhor desceu da montanha e veio ter com ele no vale. E o que aconteceu ali quando aquele leproso veio ter com o Senhor? Ele não duvidou que o Senhor tinha poder para fazer. Ele tinha dúvida se Deus queria fazer na vida dele. E aí ele falou com o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a resposta que o Senhor Jesus deu para ele é a mesma que Ele dá para mim e para você hoje: eu quero. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar desse problema. Eu quero. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode liberar e abrir essa porta para mim. Eu quero. Mais à frente, está relatado lá em Mateus 17, o Senhor subiu para um monte, um alto monte, eu creio que é o monte mais alto de Israel, chamado de Monte Hermon. E lá no Monte Hermon, o que aconteceu? O Senhor levou 3 discípulos consigo, Pedro, Tiago e João, e Ele transfigurou diante deles, de maneira que aqueles discípulos puderam contemplar o esplendor da glória do Senhor. Mas o Senhor desceu, e quando Ele desceu do monte, quem que Ele encontrou? Um pai desesperado, porque o seu filho estava endemoniado, e os discípulos não conseguiram libertar aquela criança. E o que o Senhor Jesus faz? Liberta a criança. O Senhor Jesus, há poucos minutos, estava no monte, tendo uma experiência ali com Moisés, Elias, uma experiência de glória, mas Ele desce da sua glória e vem para libertar os cativos, os oprimidos pelo diabo. Como diz amém? Esse é o nosso Deus, essa é a graça do nosso Deus, é a graça do nosso Deus. A montanha então é lugar de vitória, lugar de revelação, lugar de glória. A Bíblia diz também, por ocasião do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Jesus estava indo rumo ao monte, um outro monte, o Monte Calvário, onde Ele seria crucificado. Mas antes, Ele passou por um outro monte, chamado de Monte das Oliveiras, e ali ao pé do monte, ou seja, um lugar de vale, tinha um jardim, chamado de Jardim do Getsêmani, um pequeno jardim que o Senhor gostava de ficar ali, se retirar ali para orar. E a Bíblia diz então que o Senhor foi, antes de subir o Monte das Oliveiras, antes de subir o Monte Calvário, onde Ele ia consumar sua obra, ali Ele iniciou a obra do Calvário. Olha o que diz a obra consumada, lá em Lucas 22:44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É interessante que essa palavra agonia aqui no grego é a mesma palavra agonia em português. O que significa agonia? Agonizar. Agonia no sentido físico é um
uma força excessiva, uma força física excessiva, a ponto de romper os capilares, principalmente aqui da testa, e sai sangue com suor, chamado na medicina ou pela ciência de hematoidrose. Mas também pode ser resultado de uma agonia emocional, um esgotamento emocional tão intenso, que fez o nosso Senhor Jesus Cristo romper capilares, e olha o que o texto diz: caiu no chão, suor com sangue. Isso tudo tem significado espiritual. Por que a obra consumada iniciou num jardim? Porque a queda do homem foi num jardim. Deus criou o mundo, criou o jardim, chamado de Éden, jardim de delícias, e colocou o homem lá. Colocou o homem lá, para o homem poder ter o desfrute de uma vida abundante. Mas o pecado entrou, e o homem então teve que ser expulso do jardim. Então o Senhor Jesus, para começar a sua obra, ele teve que iniciar no jardim do Getsêmani. Lá no jardim saiu sangue e caiu no chão. Mas ele também, ao ser crucificado no Monte Calvário, ele foi sepultado também num jardim. Tanto é que Maria Madalena achava que o Senhor Jesus era o jardineiro, porque o túmulo dele ficava num jardim. A ressurreição também aconteceu num jardim. Vê como é que jardim faz parte da nossa história. A vontade de Deus é que você viva no jardim. No jardim tem trabalho, não tem? Só que é muito bom trabalhar em jardim, porque o seu trabalho é um desfrute. Tanto um desfrute de visual, né? Vamos dizer assim, um bom visual, mas também um desfrute de alma, e essa é a vontade de Deus. Mas o texto diz então que o Senhor suou gotas de sangue, né? Caiu ali na terra, sangue misturado com suor. Por que isso? Para poder concluir ou iniciar a sua obra consumada. Eu disse para os irmãos que quando o homem caiu no pecado, ele teve que ser expulso do jardim, e o Senhor então, Deus, ele liberou 3 coisas sobre a vida do homem. A primeira coisa que Deus liberou foi o seguinte: maldita é a terra por sua causa. Presta atenção, Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. E porque a terra agora era amaldiçoada, o homem ia ter que lidar com uma terra que estava sobre maldição. Mas o que aconteceu? O que o texto falou? Que o sangue do Senhor Jesus caiu na terra. Cristo é plenamente homem, mas é plenamente Deus. O seu sangue como homem não tinha pecado nenhum, era um sangue inocente, mas também era um sangue divino, e quando ele caiu na terra, ele removeu a maldição. Quantos dizem amém? Mas havia uma segunda coisa, que Deus falou: olha, essa terra agora vai produzir cardos e espinhos. Antes não tinha isso sobre a terra. Mas o que aconteceu na crucificação do Senhor Jesus Cristo? Ele levou sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Mas não é uma coroa de espinhos só para colocar, não. Aqueles cravos, eles foram encravados na cabeça do Senhor Jesus, de modo que saiu sangue. O que esses espinhos apontam? Nós ainda vivemos aqui. E o diabo, ele lança dardos inflamados sobre as nossas mentes. Isso é como espinho espetando o seu cérebro. O que é isso, pastor? Quando você tem maus pensamentos. Às vezes você não consegue nem dormir, porque você fica ansioso, esperando coisas ruins, você está preocupado com o futuro, você está mentalizando coisas ruins, você está vivendo em agonia. Não há necessidade de você ter pensamentos ruins, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele levou sobre si uma coroa de espinhos, de maneira que Ele levou sobre a sua mente todos os espinhos. Não tem necessidade de você ter uma mente agoniada mais, por causa do sacrifício dele, do sangue dele derramado, você pode ter uma mente cativa somente com bons pensamentos. Amém, irmãos?
O mundo vai falar que você é um otimista, né? Inveterado, não tem jeito para você. Não! Você é alguém que foi liberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vê que tudo tem a ver com o sangue. Mas há uma terceira coisa que Deus havia dito para o homem. Ele falou: a partir de agora, essa terra vai ser amaldiçoada. Essa terra vai produzir espinhos, cardos. Mas também agora, você ao trabalhar nessa terra, vai te custar o suor. Com o suor do rosto, você vai passar a comer. Presta atenção, o homem trabalhava lá no jardim do Éden, porque ele lavrava e cultivava a terra. Mas no jardim do Éden, não tinha o esforço humano. Portanto, não havia suor humano envolvido. Porque o que é o suor? O suor é resultado de um esforço físico. Esforço físico. A terra foi amaldiçoada. O homem agora, quando ele ia lidar com a terra, quando ele ia trabalhar, ia sair suor dele, ia exigir dele um esforço físico. O suor é resultado de que energia está sendo queimada, mas o sangue também foi derramado. Quando o sangue com o suor caiu na terra, eu e você fomos libertos desse suor amaldiçoado. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eu não tenho mais nada para fazer? Não, quer dizer que você vai fazer as coisas, mas você vai se divertir fazendo-as. Não vai ser um estresse emocional para você ir trabalhar na segunda-feira. Não vai ser um estresse emocional para você ficar na sua casa, cuidar dos seus filhos. Não vai ser um estresse emocional para você edificar a casa do Senhor, liderar uma célula, pastorear uma igreja. Por quê? Porque você está fazendo no desfrute da obra consumada. Pastor, mas e se tem um estresse envolvido? Não é obra de Deus. Não é obra de Deus, é obra humana. Lá no Velho Testamento, o sacerdote não podia, ele tinha que se cobrir todo e não podia haver suor nele, quando ele fosse servir ao Senhor. Por quê? O serviço ao Senhor não poderia haver qualquer coisa humana envolvida. Então a verdadeira obra de Deus é feita sem suor. É como a sarça que está ali na sarça com a chama ardente, mas a sarça mesmo não é consumida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas há algo interessante também, está aí no seu boletim. O Egito aponta para o mundo, e os frutos do mundo, lá no Egito era melão, pepino, alho, cebola, são frutos rasteiros, frutos que dá no chão. Então quando o povo de Israel vivia como escravo no Egito, eles tinham que se abaixar para pegar comida, eles tinham que olhar para o chão. Mas em Canaã, a terra que mana leite e mel, os frutos eram figos, romãs, uvas, são todos frutos que dão no alto. Quando eles iam pegar os frutos, eles pegavam os frutos olhando para cima, quando estão entendendo? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. A vontade de Deus é que você viva em Canaã. Canaã é a terra da promessa no Velho Testamento, mas a Canaã para nós hoje é uma terra de descanso. Amém, meus irmãos? Vamos avançar aqui na palavra de Deus. E olha, esse sangue do Senhor Jesus ali no Getsêmani, né, caiu suor com sangue no chão. Um sangue inocente, um sangue divino, um sangue que remove a maldição. Está sobre a minha vida e sobre a sua vida. De maneira que quando nós chegamos em qualquer lugar, a bênção chega junto. Olha o que diz lá em Salmo 84, 6. Está falando do justo. Todas as vezes que você lê o Velho Testamento e tiver a palavra justo, está falando de você. Porque no Novo Testamento, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que diz? O qual, passando pelo vale árido. Lembra que eu falei para você? O vale, nós passamos por ele. Mas o que acontece aqui quando você passa pelo vale árido? Árido é seco. Você passa, mas quando você olha para trás, você vê agora um manancial.
Aquele vale que era árido, era seco, agora ele se torna um manancial. Por que ele se torna um manancial? Jesus fala lá em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe aquela expressão que você chega, a pessoa, graças a Deus você chegou, porque quando você chega o ambiente muda. Por que muda? Porque a bênção chega com você. E é preciso, filho, que você seja esse porta-voz, está me entendendo? Porque lá no mundo, eles não têm onde sustentar a esperança deles, mas você, que é um prisioneiro da esperança, você tem o seu coração cheio de expectativas boas, por causa da promessa de Deus que foi liberada. Você pode então abrir a sua boca, e como rios de água viva vai fluir, e aquele ambiente deserto onde você chega, vai se transformar em um ambiente de manancial. Amém? E para nós encerrarmos, vamos ver uma expressão, nós gostamos de falar isso, que é um princípio da hermenêutica, o princípio da primeira menção. A primeira menção que a palavra esperança é citada na Bíblia. Esperança, eu disse para você que no hebraico significa tikvá. Então a primeira vez que a palavra tikvá foi usada no Velho Testamento, e ela está relacionada a uma prostituta chamada Raabe. Olha como é que Deus faz. Deus não somente pega os improváveis, mas Ele pega os rejeitados. Porque uma coisa é pegar um improvável, né, alguém que não tem tantas habilidades. Outra coisa é pegar uma prostituta. Lá no Velho Testamento o povo estava indo para Canaã. No primeiro momento o líder era Moisés. Tinha aproximadamente 2 anos que o povo tinha saído do Egito e estava chegando em Canaã. Essa era a vontade de Deus. Mas você conhece a história? Deus, através de Moisés, enviou 12 espias, voltaram os 12, 10 com um diagnóstico pessimista, incrédulo, e 2 com um diagnóstico de fé, Josué e Caleb. Mas venceu lá, os 10 conseguiram contaminar toda a nação. E Deus então estabeleceu que de 20 anos para cima ia morrer todo mundo, exceto Josué e Caleb. E só ia entrar em Canaã aquela geração de 20 anos para baixo. Passaram-se mais 38 anos. De maneira que agora, 40 anos depois, está o povo novamente às portas de Canaã. Só que agora com outro líder, Josué. Josué aprendeu. Ele viu que quando você manda 12 espias, só 2 dá resultado bom. Então Josué falou o seguinte: não, nós vamos mandar agora só 2. E Josué mandou 2 espias a Jericó, que seria a primeira cidade conquistada na terra de Canaã. Como é que era a cidade de Jericó? Jericó era uma cidade fortificada, né? Ela tinha lá as muralhas protegendo a cidade. Só que não era muro igual da minha casa e da sua, não. Eram muralhas largas, muralha que dava para passar carruagem. Muralha também que tinha casa edificada sobre a muralha. E uma dessas casas tinha uma prostituta morando, chamada Raabe. Então esses 2 espias chegaram em Jericó. Provavelmente foram vistos pelos guardiães lá de Jericó. E eles então se esconderam na casa de Raabe. Porque pensaram, vamos esconder aqui na casa de uma prostituta, que eles não vão desconfiar que nós estamos aqui. Mas é interessante que quando eles chegam na casa de Raabe, Raabe conta para eles que ela já sabia a respeito do povo de Israel. Olha o que está dizendo lá em Josué 2, versículo 10. Quando esses 2 espias entram na casa de Raabe, olha o que ela diz para eles: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. Isso é há 40 anos que aconteceu esse evento. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes. Raabe provavelmente foi a mãe dela ou a avó dela que contou
os feitos que o Senhor fez na nação de Israel. Porque isso tinha acontecido há 40 anos, provavelmente ela nem tinha nascido. Mas o negócio foi tão extraordinário que aquela história se perpetuou. As pessoas contavam de geração após geração. Então Raabe sabia da história daquele povo que estava vindo para possuir a cidade que ela morava. Então imagina só, Raabe morava na muralha, nos muros de Jericó. Então a janela dela dava para avistar o deserto, onde o povo estava acampado. E qual que era a visão que Raabe tinha do acampamento de Israel? A Bíblia diz que de dia tinha uma nuvem que fazia sombra para o povo. Você sabe que deserto é um lugar quente durante o dia. Então de dia ficava aquela nuvem, mostrando a presença de Deus com o povo, fazendo sombra, dando refrigério, para o povo descansar. À noite, saía uma coluna de fogo do tabernáculo. Para que esse fogo? Para iluminar o acampamento, mas também para aquecer, porque o deserto à noite é muito frio. Então Raabe tinha essa visão. De dia ela via a nuvem, demonstrando a presença de Deus com aquele povo. À noite ela via a coluna de fogo. Ela já tinha ouvido falar das histórias, como é que Deus livrou esse povo do Egito, como é que fez esse povo passar pelo Mar Vermelho, e agora esse povo está vindo para possuir a cidade que ela morava. Olha, é muito triste isso. Ela via que Deus era com aquele povo, e ela estava do lado de cá. Imagina você numa situação que você vê Deus do lado de lá, e você está do lado de cá, você está no lugar que Deus não está. Então Raabe, lembra do texto que nós lemos lá, para iniciar a palavra? Era alguém que estava no fundo do poço sem água. Raabe não tinha esperança nenhuma. Mas aqueles homens entraram, os 2 espias entraram na casa de Raabe. E olha onde que a palavra tikvá, esperança, apareceu pela primeira vez na Bíblia. Josué 2, versículo 17 e 18. Disseram-lhe os homens, porque Raabe fez um pedido para eles. Raabe falou o seguinte: olha, eu vou abrigar vocês na minha casa, vou proteger vocês, mas quando vocês vierem para invadir a cidade, salva a minha casa, a minha família. Raabe intercedeu pela casa dela. Raabe era solteira, então quem era a família dela ou a casa dela? Pai, mãe, irmãos, aqueles que moravam ali. Isso aponta para quê? Para o evangelismo. Raabe intercedeu pelas da casa dela. Fala assim comigo: a vontade de Deus é a salvação da casa. Pastor, mas a salvação não é individual? Sim, mas a promessa é para casa. Ah, mas eu não sei como é que esse meu filho, esse meu pai, esse meu irmão vai se salvar. Você tem que crer na promessa de Deus. A promessa de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas esse rapaz, essa moça não tem o coração, é um coração de pedra. Não há limites para Deus, não há limites para Deus. Então Raabe intercedeu pela sua casa. E olha o que esses espias disseram para ela, versículo 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, porque ela fez ele jurar. Promete que você vai preservar a minha casa e os meus. Se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheste em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. O que Raabe fez? Ela pegou a palavra, lembra que eu falei que a palavra é esperança, tikvá, também significa corda? Presta atenção aqui em mim. Ela pegou uma corda, tikvá, uma corda vermelha. A palavra escarlate é vermelho. Ela pegou uma corda vermelha, pendurou na janela do lado de fora da casa, para que os espias pudessem descer e ir embora, a salvo. E o que eles disseram para ela? Quando nós viermos possuir essa terra, essa cidade, se você deixar esse cordão de fio escarlata pendurado, você vai ser salva, e toda a sua casa será salva. Escarlata aponta
Escarlate é vermelho, aponta para o Senhor Jesus. Isso traz para nós o quê? Qual é a promessa de Deus? Por causa do sangue que foi aplicado sobre a sua casa, sobre a sua vida, você é guardado. O que aconteceu? Você tem que imaginar a cena e visualizar. Antes, Raabe olhava pela janela. Ela viu o povo de Israel vindo contra ela. Ela não tinha esperança. Ela era aquele que estava no fundo do poço sem água. Mas agora há um fio, há uma corda, há uma esperança vermelha pendurado na janela. De maneira que quando ela olha agora, por causa do sangue, não há mais medo no coração dela. O coração dela se enche agora de esperança. Porque ela sabe, há uma promessa, e essa promessa está baseada no sangue. Qual que é a garantia que a casa dela será salva? A garantia é o sangue, Estão acompanhando, irmãos? Queria chamar aqui os irmãos do louvor. Então presta atenção, vamos supor que um anjo tivesse aparecido para Raabe, ok? Não houve essa conversa relatada na Bíblia. Mas presta atenção que o anjo chegou agora na casa de Raabe. E Raabe diz assim: qual a garantia que eu posso ter que a minha casa vai ser preservada? Eu sou uma prostituta, e eu tenho somente esse fio escarlate, essa corda, essa esperança baseada no sangue. O anjo ia dizer para ela: Raabe, você não sabe de nada. Não somente a sua casa não será destruída, Raabe, como também você vai casar com a realeza de Israel. E você vai se casar, Raabe se casou, está relatado lá em Mateus, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Raabe se casou com um príncipe da tribo de Judá, chamado Salmão. Eu creio que Salmão era um desses dois espias. Por quê? Porque Judá sempre vai na frente. Judá quer dizer louvor, né? Os rabinos, na tradição rabínica, eles acreditam que lá no Mar Vermelho, quando o mar se abriu, a primeira tribo que entrou no mar foi a tribo de Judá. E o príncipe de Judá na época era Naasson. Naasson é o pai de Salmão. Quando Moisés vai relatar as ofertas, lá descrita no livro de Números, dos príncipes que vieram ofertar, Naasson foi o primeiro a ofertar. Ele era o príncipe da tribo de Judá, e Salmão era o filho dele. Raabe, uma prostituta, casou com alguém da realeza. Já é muito, mas a história não para por aí. O anjo então contasse para Raabe: Raabe, do seu casamento com Salmão, você vai gerar um filho chamado Boaz. Lembra de Boaz, que foi o resgatador de Ruth, a moabita? Boaz então casa com Ruth. Raabe, o seu filho, vai se casar com uma mulher estrangeira como você, chamada Ruth. E ele vai ter um filho com Ruth, chamado Obed. Obed vai se casar, e do casamento dele, ele vai gerar um filho chamado Jessé. Jessé vai gerar um filho chamado Davi, o rei de Israel. E da geração de Davi virá o Messias, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o cumprimento da promessa de Deus a Davi: do seu trono jamais passará. Então Raabe era a trisavó do rei Davi. Raabe poderia dizer para o anjo: uai, isso é bom demais para ser verdade. Não é assim que algumas pessoas ficam, quando você conta para elas a respeito da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, das promessas da palavra, e você diz para ela: a condição que o Senhor requer de você é que você creia. Ah, pastor, é bom demais para ser verdade. O anjo diria para ela: não só é bom demais, como é verdade. É verdade. E por que Raabe poderia ter essa segurança? Por causa do fio escarlate pendurado na janela. Mas a Bíblia diz algo interessante. Quando Israel chegou
com o exército, como era a primeira cidade a ser conquistada, Deus queria mostrar para o povo: olha, a vitória que eu dou é a vitória no grito. Já ouviu essa expressão? Fulano está ganhando no grito. O que é ganhar no grito? É ganhar sem esforço nenhum. Às vezes as pessoas dizem que é trapaça, né? Mas não no caso de Deus. E o Senhor falou: olha, vocês vão rodear a terra, a cidade, por 7 dias. Os 6 primeiros dias, vocês vão dar uma volta na cidade, e vocês vão fazer essa volta carregando a arca. A arca aponta para o Senhor Jesus. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. No 7º dia, vocês irão rodear Jericó 7 vezes. 7 vezes. E vai soar a trombeta, o chofar, 7 vezes. E na 7ª vez, vocês irão gritar. E quando eles gritaram, as muralhas ruíram. Mas aconteceu algo extraordinário. Lembra que eu contei para os irmãos que Raabe morava na muralha? A muralha toda ruiu, mas a casa de Raabe permaneceu intacta, protegida. O que isso aponta? Primeira coisa, a trombeta soou 7 vezes. Na 7ª vez houve um grito, e as muralhas se desfizeram. Nós sabemos que, por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, quando a 7ª trombeta ecoar, os reinos desse mundo se desfarão, porque aquele que é o Rei dos Reis vai vir na sua glória, e nós viremos com Ele. Para esse mundo que não crê no Senhor Jesus, não vai ser um dia bom, como não foi para Jericó, para a maioria. Mas para Raabe era um dia bom. Raabe não tinha medo do soar da 7ª trombeta. Raabe não tinha medo do grito e das muralhas se ruindo ao seu derredor, porque Raabe tinha uma corda da esperança, um fio escarlate amarrado na sua janela. Você também não precisa ter medo. Eu sei que às vezes algumas pessoas dizem: cuidado, Jesus está voltando, para gerar medo. Mas isso não gera medo em nós, porque nós sabemos, aleluia, Ele está voltando. Mas algo aconteceu também, algo sobrenatural. Como é que a muralha toda cai e só a casa permanece de pé? Isso aponta para hoje. Hoje você tem a crise do vírus, você tem a promessa de uma crise financeira, desemprego, escassez. As muralhas vão ruir, mas você tem uma promessa de Deus para a sua vida: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Essa é a promessa. Pastor, por que eu posso confiar nessa promessa? Será que eu tenho que obedecer, me comportar bem? Você pode confiar nessa promessa, porque você tem o sangue de Jesus aplicado sobre a sua vida. Ele é a sua garantia. Ele é a sua garantia. E você se tornou agora um prisioneiro da esperança. Queria que você ficasse em pé por um instante. Os irmãos da ceia, os servos, vão distribuir os elementos da ceia. Ministra aquela canção, Não Serei Abalado. Nós vamos ministrar essa canção. Você pode ter uma segurança, por causa do eterno amor de Deus. A Bíblia diz que esse eterno amor de Deus foi provado na cruz do Calvário. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Cristo se entregou. Você pode ter o seu coração cheio de expectativas boas. Quantos aqui são prisioneiros da esperança? Amém? Ministra ao Senhor esse cântico. Aleluia.
Aleluia. Quando você tiver que passar pelo vale, vai ter uma força de esperança. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Declare isso. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos Aleluia. cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare isso. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Aleluia. Eu queria que por um instante, você como um prisioneiro da esperança, se abrisse a sua boca, começasse a declarar o que você está esperando da parte de Deus. O que você está esperando na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos? O que você está esperando na sua vida profissional, financeira? O que você está esperando no seu ministério, na sua célula? Abre a sua boca e começa a declarar como um prisioneiro da esperança. Pai, eu creio na bênção e no favor do Senhor sobre a minha vida. Pai, eu creio que o favor do Senhor vai se multiplicar sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor vai multiplicar favor no meu ministério, na igreja. Pai, eu creio uma grande colheita, um crescimento sobrenatural na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu creio na prosperidade do Senhor sobre a minha vida. Creio, Pai, que mesmo em tempo de escassez, eu vou prosperar, eu vou colher 100 vezes mais. Pai, eu espero coisas boas, porque eu fui feito um prisioneiro da esperança. Eu fui tirado de uma cova
seca, árida, mas houve o Senhor que lançou sobre a minha vida um fio escarlate, uma corda de esperança, e eu fui preso nela, de maneira que eu não posso escapar, e no meu coração só tem uma expectativa de coisas boas, só tem uma expectativa de bênção, de favor, e por isso hoje eu posso me regozijar e me alegrar no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele dia, quando o exército de Israel estava rodeando a cidade, eles levavam a arca, mas no 7º dia o chofar soou. O chofar é feito do chifre do carneiro, e o carneiro, para ele poder ter o seu chifre removido, isso custa a sua própria vida, e a ceia é isso. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, que como ele recebeu a instrução do Senhor, ele passou para os irmãos, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e tomou o cálice, e no final da instrução Paulo vai dizer: todas as vezes que vocês participam da ceia, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, ao participarmos da mesa do Senhor nessa noite, nós estamos soando o chofar. O chofar que está nas suas mãos está anunciando: o Cordeiro foi morto, e a morte dele é a garantia da minha vitória, porque ele, a morte para o autor da vida, poderia significar derrota, mas a Bíblia diz que a morte não o deteve, e ao 3º dia ele ressuscitou, como garantia da nossa vitória. Portanto, filho, você tem nas suas mãos a garantia da sua vitória. Você tem nas suas mãos a base sólida de que você pode viver como um prisioneiro da esperança. Você pode esperar coisas boas, sempre, todos os dias, você pode esperar coisas boas. Pastor, mas eu não posso me frustrar, eu tenho medo de criar expectativa e me frustrar. Com Deus não. Com Deus, você pode se frustrar em ter uma expectativa menor do que Ele te dá, porque Raabe só esperava ser salva, mas o Senhor tinha para ela planos de colocá-la na realeza. O Senhor tinha planos de colocar aquela prostituta na linhagem do Messias. Assim é os planos do Senhor para a sua vida. Por causa da morte do Senhor, o Senhor tem um futuro de glória para mim e para você. Quantos dizem amém? Erga os elementos da ceia ao Senhor. Pai, nós consagramos esse pão e esse vinho ao Senhor, e nessa noite, esse pão é para nós o corpo de Cristo, esse vinho é para nós o sangue da nova e eterna aliança. E ao comermos do corpo de Cristo, nós comemos saúde, vida. Nós comemos, ó Deus, declarando que já não há nenhuma condenação, nenhuma maldição para as nossas vidas, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele mesmo disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte em mim. E ao bebermos desse cálice, nós bebemos do sangue da nova e eterna aliança, e por isso podemos declarar que fomos justificados, santificados, regenerados, redimidos, e esse sangue está sobre a nossa vida. Por isso mal nenhum pode chegar à nossa tenda, praga nenhuma pode nos alcançar, porque o sangue nos livra de toda maldição. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, aqui no prédio e aonde eles estiverem nos acompanhando, que ao participarem da mesa do Senhor nessa noite, o coração deles vai se encher de uma alegria, porque é uma convicção inabalável de que eles são guardados, uma convicção inabalável de que há uma forte expectativa de coisas boas, de um futuro de glória, de um futuro de glória. Eles foram feitos prisioneiros da
esperança, em nome de Jesus. Participe da mesa do Senhor com esse entendimento e com essa revelação. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Aleluia! Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Enquanto nós estamos ministrando, os irmãos que estão na segunda metade do prédio, os irmãos já podem sair, por favor, para não tumultuar a saída. Experimente uma semana de vitória.